Enquanto você abre em Romanos 5, o título da mensagem hoje é Mortos para o pecado, vivos para Deus. Vou repetir, mortos para o pecado, vivos para Deus. Vamos ler a partir do verso número 20, Romanos 5, 20. A palavra de Deus diz em Romanos 5, 20 o seguinte: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Quero parar aqui por hora. Nós vamos ler mais trechos da Bíblia, mas por hora eu quero parar aqui. Como o pastor Emerson disse há pouco, no último final de semana nós fomos impactados pelo espetáculo da Páscoa. Se você esteve aqui, você viu a trajetória, vamos dizer assim, os dias finais, a trajetória final do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é muito bonito nós vermos isso. A gente sempre se emociona, a gente olha para a caminhada de Jesus, para o caminho vicário de Cristo, para a sua crucificação, para o sofrimento que Ele suportou por nós. E nós nos emocionamos com isso porque nós olhamos para essa cena e pensamos, Jesus me ama. Jesus, Ele olhou para mim na eternidade e escolheu me amar, escolheu se encarnar, escolheu vir ao meu encontro. Por isso que nós celebramos a ressurreição de Cristo, porque é o ápice da obra salvífica de Deus para conosco. Por isso que a gente costuma falar que para o cristão a ressurreição deveria ser ainda mais celebrada até mesmo do que o Natal, porque o Natal é super importante, a encarnação de Cristo, o nascimento de Jesus. Mas é ali na cruz do Calvário, onde Ele derrama o seu sangue e toma da ira de Deus sobre a vida dele. É ali que nós encontramos salvação. E quando Ele ressurge em nova vida, nós também, que estamos em Cristo, ressurgimos juntamente com Ele. E quando nós olhamos para um espetáculo assim, a gente se emociona, vê tudo isso. Mas eu quero deixar uma pergunta para o seu coração nessa manhã. Depois de ver tudo que você viu lá no espetáculo de Páscoa, ou se você não esteve aqui, depois de ouvir sobre a obra sacrificial de Jesus Cristo, a pergunta que fica é, e aí? O que fazer a partir daí? Legal, Jesus fez tudo isso, mas e agora? O que eu faço com tudo isso? O que Deus quer que eu faça a partir desse episódio? E nós, como cristãos, precisamos olhar para as Escrituras e procurar o que a Bíblia nos ensina. Qual é o direcionamento que o próprio Deus nos dá a partir da obra salvífica de Jesus Cristo? E por isso que eu hoje escolhi o livro de Romanos para ler junto com você. Talvez o livro de Romanos seja um dos livros mais preciosos aos olhos de muitos teólogos e pastores da Bíblia. Existem muitos teólogos que já disseram isso, que se pudesse ficar apenas com um livro das Escrituras, ficariam com Romanos. Por quê? Porque em Romanos o apóstolo Paulo, ele esmiuça boa parte da doutrina, da teologia bíblica, da teologia sistemática. Paulo fala sobre o nosso estado antes de Cristo, totalmente depravados, perdidos no pecado. Paulo fala que Deus se auto-revela nas coisas criadas. Paulo, ele fala sobre a nossa situação e como Deus escolheu intervir na nossa vida. Paulo fala em detalhes sobre o que significa a cruz do Calvário, a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo fala sobre a justificação pela fé. Paulo fala sobre até mesmo escatologia, sobre tantos assuntos, sobre como respeitar autoridades e tantos outros assuntos. Romanos é um livro muito rico. Por isso que também é muito difícil pregar em Romanos, porque o pastor, quando ele está estudando para pregar em Romanos, a nossa vontade é falar assim, irmãos, vamos ler agora capítulo 5, 6, 7 e 8 de Romanos. Aí já ia dar o tempo do sermão inteiro, e provavelmente seria muito melhor que o meu sermão. Mas nós precisamos escolher um trecho apenas. Mas fica o convite, meu irmão, minha irmã, se você nunca leu Romanos, você precisa fazer isso. Que você possa mergulhar nesse livro que é tão precioso. Mas eu quero retomar essa pergunta, Cristo morreu e ressuscitou, e aí?
O que nós vamos fazer com isso? O que vem agora? E para responder essa pergunta, eu quero passear com você por 3 verdades que vão nos ajudar a responder essa pergunta. E a primeira dessas verdades é: não seja um oportunista da graça. Vou repetir. Não seja um oportunista da graça. No início do texto que nós lemos, Paulo ele nos explica que a lei veio para que a ofensa aumentasse. Do que Paulo está falando? Talvez você está ouvindo isso que eu estou dizendo e fala assim: pastor, que lei? Que ofensa? Do que você está falando? Quero explicar para você de forma muito simples. A lei aqui que Paulo está falando é a lei que Deus entregou ao povo de Israel através da pessoa de Moisés. A lei que expressava para o povo de Deus qual era a sua perfeita e agradável vontade. Uma lei que é boa. Porém, o que acontece? O que Paulo está argumentando aqui? Quando a lei não havia sido dada ainda, era como se a nossa situação fosse, entre aspas, menos mal. Porque nós não tínhamos conhecimento de que aquilo que nós fazíamos era realmente contrário à vontade do Senhor, vamos dizer assim. Então a ofensa era menor. Mas não só isso. Paulo fala que quando a lei veio e disse, por exemplo, que roubar é errado, a nossa natureza pecaminosa, contaminada por aquele pecado primeiro que aconteceu em Adão, nos leva ainda mais a querer fazer aquilo que é errado. Eu vejo muito isso lá em casa, com o Timóteo, meu filho pequenininho. Eu viro para ele e falo assim: filho, essa gaveta aqui que tem facas, objetos cortantes, você, por gentileza, não mexa. Adivinha qual gaveta que ele vai? É tão impressionante, a natureza pecaminosa é tão impressionante que quando se eu apagasse todas as luzes da minha casa, aquela gaveta eu acho que brilhava. Porque ele acha aquela gaveta. Né? Um pecador miserável, carece da graça de Jesus. Entendeu? Então, nós somos assim. Nós temos essa natureza em nós. Parece que quando diz que é errado, se torna ainda mais interessante. Então, Paulo está falando o seguinte: olha, a lei, ela veio para que justamente essa ofensa também aumentasse, para mostrar a vontade de Deus, mas também aumenta essa ofensa. Mas ele diz o seguinte depois: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Por quê? Porque diante da nossa situação muito terrível, e da nossa ofensa ainda maior, quando Cristo vem e morre por nós, a graça é superabundante. Por isso, irmão, guarda algo no seu coração. Se você veio aqui nessa manhã cheio de culpa, não existe pecado terrível o suficiente que seja maior do que o poder do sangue de Cristo para te lavar, para te libertar, para te curar. Guarde isso no seu coração. Por isso que Paulo fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele fala: olha, se antes de Cristo o pecado reinava pela morte, ou seja, o pecado ele leva à morte. Ele fala: agora em Cristo a graça reina pela justiça. Como assim, pastor? O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Mas como que reina pela justiça? Eu vou te explicar. Não é como se Deus olhasse para nós e falasse assim: ah, você é um cara gente boa, uma mulher gente boa, eu vou perdoar você porque deu aqui na minha telha. Não. Deus nos perdoa porque Jesus Cristo pagou um preço na cruz. Nós temos uma pergunta que fazemos na entrevista da integração, que é a seguinte. Pelo menos eu costumo fazer assim. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá, gente? É totalmente hipotético isso. Não é assim que a Bíblia nos ensina quando nós morremos e vamos para a glória, tá? Mas eu costumo fazer essa pergunta dessa forma. Eu falo assim: meu irmão, imagina que você morreu, ou que Jesus veio, aleluia, e aí você chegou lá no céu, e está lá São Pedro na porta. Tem nada a ver, tá, gente? A Bíblia não ensina nada disso. Mas só para fazer o exercício. Aí eu falo assim, daí São Pedro vira para você e fala assim: pô, que legal, você está aqui, que bom. Me conta uma coisa, por que eu deveria deixar você entrar aqui dentro, no céu? E aí sabe o que é interessante? Muitas vezes lá na entrevista, muitas pessoas nos respondem o seguinte: ah, pastor, acho que eu viraria para São Pedro e falaria assim: porque eu fui um bom cidadão, porque eu participava da igreja, eu ia na célula, eu dava o dízimo, eu evangelizei, tudo isso aí, né? Acho que fui uma pessoa boa, então ele poderia deixar eu entrar lá, né? E eu sempre costumo falar assim: não, meu irmão, na verdade a resposta correta seria: olha, se fosse por mim mesmo, você não deveria deixar eu entrar aqui dentro. Mas
Você vai deixar eu entrar aí dentro? Não pelos meus méritos, mas porque eu sou revestido com os méritos de Jesus. É pelos méritos dele. É por isso que a graça ela reina pela justiça, porque Jesus pagou um preço. Deus não simplesmente perdoou porque deu na cabeça dele, não. Jesus pagou um preço. Jesus suportou o derramamento da ira de Deus, para que Deus pudesse derramar agora em nós o seu amor. É por isso que quando nós falamos do Getsemane, quando Jesus fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, que cálice era esse? Quando você vai estudar sobre esta palavra, você vai descobrir que cálice tem a ver com a ira. Então Jesus não estava com medo do sofrimento físico da cruz. Jesus, ele estava pedindo para passar o cálice do derramar da ira de Deus sobre a vida dele. Jesus pagou um preço que nós nunca vamos ter ideia de quão grande foi. E essa justiça, então, que Jesus cumpriu naquela cruz, que nos conduz a essa vida eterna, por meio de Jesus Cristo. E aqui Paulo, nesse texto que eu li para vocês, ele nos mostra mais uma vez como a nossa maldade, ela é assim desenfreada. Porque ele faz uma pergunta, depois de falar tudo isso, toda essa maravilha da graça de Deus, ele pergunta, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Meu Deus. Irmão, se você entendeu o que eu falei até agora aqui, você vai concordar comigo que essa pergunta parece absurda. Como que alguém pode perguntar isso? Como que depois de ter um encontro com a graça salvadora, na pessoa de Jesus, o seu sacrifício vicário, o amor de Deus para conosco, eu posso olhar para isso e ainda falar, então eu vou usar disso para pecar ainda mais. Mas sabe por que Paulo faz essa pergunta? Porque Paulo reconhece que tanto nele e quanto em nós, a nossa maldade não tem limites. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Igual ele fala em Romanos 7, mais para frente eu vou ler um pouquinho desse texto. Ele fala que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer ele faz. Paulo reconhece que a nossa maldade ela é desenfreada. A tal ponto que nós infelizmente somos capazes de olhar para o sacrifício de Cristo e para o amor de Deus e encontrar nisso uma oportunidade para pecar ainda mais. É isso que determina o que é um oportunista da graça. É como se a graça fosse agora uma espécie de colchão inflável de segurança muito grande, que se coloca na base de um prédio. E você vive subindo nesse prédio e pulando desse prédio, debaixo da seguinte desculpa, eu vou continuar pulando aqui, porque o colchão está lá embaixo, afinal de contas eu não vou morrer. Então vou continuar aproveitando, e vou continuar pulando, vou continuar pulando, vou continuar pulando. A graça não é isso, irmãos. A graça é de graça, mas ela não é barata. Ela é muito cara. Ela custou o sangue do único Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus. Nós precisamos ter cuidado para não sermos oportunistas da graça, para encontrarmos no amor de Deus ou na graça de Jesus uma espécie de brecha para a gente dar vazão ainda mais ao pecado do nosso coração. Eu já vi muito isso no gabinete pastoral e na minha própria vida. Eu não estou aqui atrás desse púlpito para passar uma imagem de que eu sou a quarta pessoa da Trindade, não. Essa mesma maldade que Paulo está falando aqui, também inunda muitas vezes o meu coração e me tenta a fazer coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Sabe quando que a gente percebe que a gente está se tornando um oportunista da graça? Quando a tentação do pecado aparece e você se lembra do perdão que há em Deus, mas não como uma forma de frear você, mas como uma desculpa para você seguir em frente. É quando você começa a achar justificativas para praticar aquilo que você quer praticar. É aí que nós nos tornamos oportunistas da graça. Mas como nós podemos então resolver esse problema, não cair nesse erro? E essa é a segunda verdade que eu quero deixar ao seu coração. Não se esqueça da gravidade do pecado. Não se esqueça da gravidade do pecado. Ou seja, não é porque você se tornou agora um simpatizante de Jesus que as consequências do pecado não lhe afetam mais. Não, o pecado ele nos afeta. O pecado ele atrapalha a nossa caminhada espiritual.
O pecado ele continua trazendo morte, morte física, emocional, espiritual. Nós precisamos ser lembrados da gravidade do pecado. Então eu quero relembrar você aqui, meu irmão, minha irmã, o quão grave é o pecado na nossa vida. Por exemplo, o pecado, ele é grave porque ele cega os nossos olhos espirituais para as belezas de Deus, fazendo com que tenhamos menos prazer nele. Já parou para pensar sobre isso? A meu ver, particularmente, essa talvez seja uma das consequências mais graves do pecado na vida do cristão. Por quê? O que acontece? A Bíblia fala que o propósito máximo da vida de um ser humano é glorificar a Deus e ter prazer nele. Agora, se os seus olhos espirituais estão cegos para as belezas de Deus, como que você vai ter prazer em Deus? Você não vai. As coisas do Senhor, pelo contrário, se tornarão cada vez mais um enfado, cada vez mais um peso, e não uma alegria. Por quê? Porque os seus olhos espirituais estão fechados para as belezas de Deus, por causa do pecado. O pecado ele vai trazendo essa morte dentro da nossa vida. Isso é muito grave, irmãos, isso é muito grave. Aí, ler a Bíblia se torna cada vez mais um enfado, orar se torna cada vez mais um enfado, ter comunhão com a igreja se torna cada vez mais um enfado. Mas Deus nos livre disso. O pecado, ele também nos leva a uma vida miserável. Essa aqui é algo que nós precisamos urgentemente tomar consideração. Às vezes nós não percebemos o quão miserável o pecado nos deixa. Quer um exemplo? O pecado, ele vende para nós mentiras, promessas. Ele faz promessas para nós, o pecado. E nós acreditamos nessas promessas. Por isso que nós damos sequência a ele. Então o que acontece? O pecado, por exemplo, da mentira. O pecado da mentira chega para você e fala o seguinte: olha, amigão, amigona, se você mentir, você vai obter uma vantagem aqui. Você vai passar essa pessoa para trás, você vai ganhar uma coisa a mais, você vai fugir dessa consequência. Então ele vende essa promessa, você acredita nessa promessa e você vai lá e mente. Você dá vazão a isso. Mas mal você percebe o estado de miserabilidade que o pecado vai construir na sua vida, por exemplo, nessa área. Porque no mundo onde a confiança é algo que vale tanto, aquele que mente constantemente, cada vez mais vai se ver sozinho, porque as pessoas não vão mais confiar em você. O pecado nos deixa miserável. Outra coisa, que é uma área que eu atendo muito no gabinete pastoral, os jovens me procuram muito, e não é só homem não, homem e mulher, questão da pornografia, que me procuram muito. Nós não percebemos isso, mas quando o pecado vende uma promessa, qual que é a promessa que ele vende ali? Acessa aqui que você vai ter um prazer instantâneo, você vai poder acessar aqui, você vai ter o prazer que você quer, do jeito que você quer. E muitas vezes eu falo, meu irmão, tenta se destacar da situação, olha para você. Olha a sexualidade que você está vivendo. Você acha que é essa sexualidade que Deus projetou para que você vivesse na sua vida? Deus tem algo muito melhor para você. Mas o pecado, ele vem de uma promessa, você acredita e você vai vivendo uma vida miserável. Mas vamos além, o pecado ele também nos impede de viver uma vida no máximo de nosso potencial. Tem a ver com o que eu falei agora. O pecado ele vai destruindo as áreas da nossa vida e nós não conseguimos avançar. Eu creio piamente que um cristão genuíno que teve uma experiência salvífica com Jesus, o diabo não pode tomar a sua salvação. Mas através dessa questão da vida de pecado, esse cristão pode nunca atingir o seu potencial. Como a própria Bíblia fala, é como aquele que é salvo como que pelo fogo. Até ele vai se assustar quando ele chegar na glória. Falar, meu Deus, eu estou aqui. Mas não é esse tipo de vida que Deus te chamou para ter. Deus te chamou para viver o máximo do seu potencial, no papel ao qual Ele te designou. Deus te chamou para ser sacerdócio real, para ser um embaixador do Evangelho dentro dessa terra, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Não permita que o pecado lhe roube isso. E além disso, o pecado ele também entristece o coração do Senhor. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. E para mim, se você realmente é um cristão,
Só esse motivo já deveria ser o suficiente para você não querer viver uma vida em pecado. Por quê? Porque o pecado entristece o coração do Senhor. Vamos dar um exemplo prático aqui? Eu sou casado com a grávida mais linda aqui dessa igreja, que é a Carol. Maravilhosa, linda. Está lá com meu filho, Timóteo. E o que acontece? Eu sei que a Carol ela se entristece quando eu faço algo que eu acho que talvez, não sei se só eu de homem faz isso. Vou fazer um teste aqui. Homens, quando uma blusa, tipo essa aqui assim, ó, não está nem sujo o suficiente para colocar no negócio de lavar e nem limpo o suficiente para pôr no armário, nós colocamos na cadeira da sala, aleluia. É verdade. Você viu? Obrigado, irmãos, eu estou mais leve agora. Irmã, você que está solteira, já vai deixando Deus tratar o seu coração, amém? Tá? É genético. Adão fazia isso. Tá bom? Ou até o sapato, né? Às vezes o sapato, você vai usar o sapato de novo, daqui a algumas horas, no período da noite, você vai pôr aonde? Na sapateira? Do lado da porta, né? Aleluia, amém, irmãos, obrigado, me senti amado por vocês agora. Mas o que acontece? Se eu começar a fazer isso muito, porque um pouco é inevitável, faz parte da minha natureza, né? Mas se eu começar a fazer isso muito, e a minha sala começar a aparecer, ter mais roupa na sala do que no meu armário, a minha esposa vai se entristecer. Então o que eu faço? Eu me esforço, por mais que seja muito difícil para nós homens, mas eu me esforço, para não fazer isso, para deixar a sala mais limpa, porque eu sei que isso alegra o coração da minha esposa. Então você, meu irmão, você deveria olhar para o pecado e falar assim, o pecado entristece o coração daquele que é o meu amado. Por causa disso, eu quero deixá-lo de lado. Sabe por quê? Tem uma coisa que a gente não fala muito, mas eu queria ver agora aqui no meu coração. Lá no finalzinho de Hebreus, você vai ver que Hebreus fala que Deus ele nos prepara para realizar obras. Algumas traduções do original do grego diz o seguinte, que arrancam os sorrisos de Deus, que alegram o Senhor. Então quando você vive em pecado, você está entristecendo o Senhor, mas quando você vive o máximo do seu potencial, em intimidade e santidade com Deus, você arranca sorrisos do Pai. É isso que eu quero para a minha vida. Existe uma frase de William Gurnall, um clérigo inglês do século XVII, ele fala, as feridas de Deus curam, mas os beijos do pecado matam. Vou repetir. As feridas de Deus curam, mas os beijos do pecado matam. Às vezes a gente fala, nossa, mas parece que Deus está me moendo. Glória a Deus, irmão. Deus está te forjando para ser um homem, uma mulher mais parecido com Jesus. Louve ao Senhor, mesmo no meio das tribulações, porque Ele está te forjando. Porque as feridas dele curam. Agora o pecado ele vem cheio de beijo doce, mas depois ele deixa um veneno de destruição e de morte. Além disso, o verdadeiro cristão ele entende que ele morreu para o pecado. Paulo ele fala, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais. Ele fala, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como? Como podemos permanecer no pecado, se Jesus morreu justamente para quebrar esse poder sobre a nossa vida? E aqui uma curiosidade aqui teológica breve para você. Deus trata com o pecado de 3 etapas, 3 formas. Primeiro ele trata com a culpa do pecado. Quando Jesus morre na cruz, paga o preço, ele rasgou o escrito de... Um irmão lê a Bíblia, dívida, amém. O escrito de dívida. Ou seja, quando você crê em Jesus, quando você crê nele, você não precisa mais carregar a culpa do pecado, porque ele pagou o preço, amém? Mas tem uma segunda etapa, Deus trata também com o poder do pecado em nós. É no processo que nós falamos na justificação, mas também na santificação. Porque quando nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado, somos libertos do pecado. Os grilhões do pecado já não estão mais em nós. O problema é que muitas vezes nós nascemos de novo, fomos libertos, mas voltamos para a lama. Voltamos para o pecado, não porque os grilhões estão lá. Por isso, irmão, se você tem passado por isso, comece a orar. Deus, que eu possa viver na realidade aquilo que o Senhor já conquistou para mim na cruz. Amém ou não amém? E tem uma terceira forma
que Deus trata com o pecado, que é na glorificação, que Ele trata com a presença do pecado. Quando Jesus vier, Ele arrancará a presença do pecado de nós. Ah, como é que eu espero isso, hein, gente? Meu Deus do céu. É um desejo muito grande no meu coração. Mas então nós morremos para o pecado. Então, já que morremos para o pecado, nós podemos ser livres em Cristo. Livres. Romanos 6,10 fala: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Você tem que dar um aleluia mais forte aí, irmão. Ou seja, dentro da ótica do Evangelho, aqueles que foram incluídos na morte e ressurreição com Cristo, eles morreram com Jesus e morreram para o pecado e ressuscitaram com Ele em nova vida, libertos do pecado. Essa é a nossa realidade. Essa é uma vida verdadeiramente liberta. Eu acho muito interessante porque eu trabalho lá com os jovens e adolescentes e muitos me procuram falando assim: pastor, o pessoal lá da minha escola, da minha faculdade, diz que eles não querem ser crente e ficam me zoando, porque eles falam que o cristão é tudo preso, é tudo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. E eu sempre viro para esses jovens e falo o seguinte: é interessante, né? Quem está lá perdido no pecado, acha que é livre, até o dia que ele decide tentar parar de pecar. Aí ele descobre que ele é escravo. Mas em Cristo, eu e você, temos uma vida liberta. Nós podemos viver em verdadeira liberdade, para dizer inclusive não, para aquilo que nos traz a morte. Talvez você escutou tudo isso que eu falei até agora, e você está pensando aí no banco: pastor, muito lindo isso, mas eu não me sinto assim. Pastor, muito poderoso tudo isso que você falou, mas parece que não é verdade na minha vida. Eu continuo lutando contra o pecado, e eu não me sinto verdadeiramente liberto. Eu quero te dizer uma palavra de conforto nessa manhã. Não é só você, meu irmão. No último ponto aqui do meu sermão, eu quero deixar uma lista de características que uma pessoa que realmente nasceu de novo, um vivificado, as características de um vivificado, o que essa pessoa realmente tem de características, e a partir disso, nós vamos conseguir responder aquela pergunta inicial: e agora? O que eu faço a partir da obra de Jesus Cristo? Então vamos lá, terceiro e último ponto, as características de um vivificado. Primeira característica de um vivificado é que ele não vive em pecado, mas ele o odeia e não se conforma com ele. Tem um texto em 1 João 3,6 que fala: todo aquele que permanece nele quem? Jesus, em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Esse texto, irmãos, ele não está falando que quem nasceu de novo nunca peca. Não é isso que João está ensinando. Ele está falando que quem nasceu de novo não vive em pecado. Existe uma diferença aí. O que é viver em pecado? Viver em pecado, irmãos, é quando o pecado ele já deixou de ser um acidente de percurso na tua vida. Pelo contrário, o pecado ele é uma rotina corriqueira e diária na sua existência. Viver em pecado é constantemente estar nele, neste pecado, praticando o pecado, e isso não lhe gera nada. Não lhe gera nenhum tipo de constrangimento, de angústia. Você não se sente triste com isso. Talvez no máximo você sinta um remorso de medo, porque você tem medo de Deus. Mas não lhe causa tristeza, nem angústia, nem dor alguma. E por isso você continua. Isso é viver em pecado. Nós não fomos chamados por Deus para isso. O cristão ele precisa odiar o pecado, por todos os motivos que eu já falei, agora há pouco, e tantos outros. Um exemplo que marcou muito a minha vida,
quando eu estava estudando, antes de fazer teologia, eu sempre gostei muito de estudar os puritanos. E eu estudava John Owen, Jonathan Edwards, homens assim que impactaram muito a minha história. E eu lembro que um deles citou em uma autobiografia certa vez, que quando eles percebiam um pecado na vida dele, eles tomavam a seguinte atitude. Imagine que eu pego esse papel aqui agora, e eu coloco, estou sentado na mesa, eu sento na mesa e coloco esse papel aqui na minha frente. E aí ele olhava para aquele papel, ou para aquele objeto, e ele falava: Deus, pela fé agora, esse papel representa o pecado X. Vamos supor que seja o pecado da mentira, na minha vida, que eu estou notando, que isso entrou na minha história. Eu vou permanecer aqui em oração e clamor, e eu não vou levantar dessa cadeira, enquanto eu não odiar este pecado, este objeto, da mesma forma que o Senhor odeia. Eles falavam isso. Isso impactou a minha história, porque é uma atitude radical contra o pecado. Nós fomos chamados a odiar o pecado por causa de todos aqueles motivos. Nós não precisamos amaciar o pecado, não. Quando nós vivemos em pecado, mesmo depois de nós conhecermos a Cristo, é como se nós estivéssemos cuspindo no sangue derramado na cruz. Eu sei que é forte falar isso, mas é verdade. É como se nós estivéssemos desprezando aquilo que Jesus fez. Que Deus nos livre disso. Então, uma das características é essa. O vivificado, ele não vive em pecado, mas o odeia e não se conforma com ele. Outra característica é que um vivificado não é alguém que já atingiu a perfeição, mas é alguém que a busca e a tem como objetivo final. Se você se encontra nessa luta diária, essa guerra contra o pecado, que ainda te assedia, e você não está satisfeito 100% com você, excelente. Nem o apóstolo Paulo estava. No capítulo 7 de Romanos ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Ele está reconhecendo que dentro de nós existe uma luta. Então o cristão, o vivificado, ele reconhece que existe essa luta dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua trajetória. Mas ele não se rende nessa luta. Ele entende que ele está em guerra, todos os dias. Sabe por quê? Porque o cristão, ele tem esse objetivo da perfeição. Se você que está me ouvindo aqui hoje, você não tem esse objetivo na sua vida: pastor, eu não quero ser perfeito, você está no foco errado, irmão. Nós precisamos desejar isso, ter isso como foco. Por quê? Paulo falava: sede meus imitadores como eu sou de... Se alguém é imitador de Cristo, essa pessoa está buscando a perfeição. E talvez você vire e fale: ah, pastor, mas eu não vou buscar a perfeição, porque a perfeição é inatingível nessa terra. E você está parcialmente equivocado. Eu entendo o que você está falando. Realmente, aqui nessa terra nós não vamos atingir a perfeição. Mas Deus nos prometeu a perfeição quando Jesus Cristo vier. E nós recebemos um corpo glorificado sem a presença do pecado. Nós seremos feitos perfeitos. Mas não é porque Ele há de realizar a obra completa que nós vamos abrir mão disso. Não, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos desejar a santidade, a intimidade. Cada dia mais sermos parecidos com Jesus. E é muito gostoso isso, porque a gente pode seguir esse objetivo, não com a ótica de que nós não vamos conquistar aqui. Não, pelo contrário, com a ótica de que nós já temos a vitória garantida em Jesus. De que nós vamos sim experimentar essa realidade. Mas não só isso, um vivificado, ele também entende que ele não está sozinho na sua jornada de santificação. E por isso ele trava a sua batalha diária contra o pecado na força e no poder do Espírito Santo. Eu recomendo que na sua casa você leia o capítulo de número 8 de Romanos. Eu não vou ler aqui. Mas no capítulo de número 8, Paulo fala sobre a saída que Deus nos dá nessa nossa jornada terrena, a salvação. É muito interessante isso, irmãos. Essa mensagem, por mais pesada que possa parecer, na verdade traz várias palavras de consolo como essa. Eu não estou falando para você que você tem que buscar essa santidade e você está sozinho, não. Se nós cremos que foi Deus que nos salvou,
Ele nos abandonaria na jornada de santificação? Não faz sentido. Eu sou um bebê espiritual, eu vou deixar ele lá sozinho, se vira aí. Não. A palavra de Deus fala que Deus enviou o seu Espírito Santo para ser o nosso consolador, para ser aquele que nos ajuda. Olha o texto, só vou ler um trechinho do Romanos 8 aqui, ó. Ele fala o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver sobre a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Ou seja, como é que é na prática isso? Eu estou lá vivendo minha vida, estou sendo tentado por um pecado. Você pode orar, irmão, naquela hora. Deus, tem misericórdia da minha vida, eu estou sendo tentado por isso aqui. Espírito Santo de Deus, pelo poder da tua graça, me livra de cair nisso. Só que sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós não fazemos essa oração. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente tem medo da oração dar certo. Deus não nos deixou sozinhos nessa jornada de santificação. Ele nos enviou o seu Espírito Santo. Última característica: um vivificado sabe qual atitude tomar quando cair. Ou seja, em algum momento nós vamos cair. Porque, como eu disse, nós não somos perfeitos. A Bíblia reconhece isso. A Bíblia fala sobre isso. Mas o cair na vida do cristão é um acidente de percurso. 1 João 2 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Você não está sozinho na sua jornada. E quando você cair, Deus estará lá com você para tomar você pela mão e te levantar. Por isso, quando você cair, meu irmão, não corra de Deus, corra para os braços de Deus. Confesse o seu pecado. Talvez você fale: para que eu vou confessar o meu pecado para Deus? Ele já sabe de todas as coisas. Entenda uma coisa, meu irmão: você não confessa o seu pecado para Deus para comunicar Ele de algo que Ele não sabia. Você confessa o seu pecado para Deus para que você seja forjado, para que o seu coração seja moldado, para que você possa admitir isso sobre a sua vida e reconhecer que você precisa de ajuda. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Quando nós caímos, nós não começamos a nossa jornada lá no começo. Não. É igual aquela piadinha do videogame, né? Fala que Jesus, quando a gente cai, a gente não volta do começo, a gente volta de onde a gente parou, porque só Jesus salva. Entendeu? Só Jesus salva nosso progresso, a gente volta de onde a gente parou. Então, quando você cair, meu irmão, confesse o seu pecado, corra para os braços de Jesus. Ele vai te levantar e você vai poder seguir a sua jornada da onde você parou. Eu quero encerrar voltando à pergunta inicial que eu fiz no meu sermão. Tá, Jesus morreu e ressuscitou. E aí? E aí que o fato de Jesus ter se encarnado, vivido entre nós, morrido e ressuscitado, inaugura para mim e para você uma nova vida. E nessa nova vida, a ótica é totalmente diferente da antiga vida. Nessa nova vida, nós não vivemos mais para nós mesmos, porque nós somos dele, comprados por ele e para a glória dele. Deus não é mais um assunto no meio de tantos outros assuntos da nossa vida, não. Deus, Ele é a nossa vida. Ele é o centro da nossa existência. Eu aqui, o Pedro, e você que está em Cristo, eu fui crucificado com Cristo. E já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo, eu não vivo mais pela carne, mas pela fé no Filho de Deus. Por isso eu posso dizer que eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. E eu aguardo com muita expectativa, com muita alegria, com muita ansiedade, a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
aonde, quando isso acontecer, eu vou poder desfrutar de forma integral e plena todas as bênçãos que Ele conquistou para mim naquela cruz. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida.